Sou Rogério aqui da Científica Concursos, professor de Física, e hoje nós teremos uma aula sobre efeito Doppler e ultrassom. E antes de partirmos para a aula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, curtirem. Então, pessoal, nossa aula hoje é sobre efeito Doppler e ultrassom. E o que é importante? Antes de tudo, a gente precisa ter em mente alguns conceitos de ondas, relembrar alguns conceitos de ondas sonoras, certo? Bom, o que são ondas sonoras? Quanto à natureza, como que elas se classificam? Elas são ondas mecânicas, ou seja, elas precisam de um meio material para que elas possam se propagar. E como que elas se propagam? A partir da deformação elástica desse meio, certo? Esse meio pode ser um meio gasoso, como o ar, meio líquido e um sólido. E aí, quanto ao tipo de onda, como que se classifica a onda sonora? Bom, a onda sonora ela é classificada nos fluidos e nos gases, que é principalmente ali onde é mais comum delas se propagarem, como ondas longitudinais. Né? O que seriam ondas longitudinais? São aquelas que a direção de propagação é a mesma direção de vibração. E aqui, ó, nessa figura, nós temos aqui, né, que a direção de propagação das moléculas, né, do ar estão na mesma direção, né, de vibração do som. E aí acontece dois movimentos, né? O movimento de compressão dessas moléculas e o movimento de rarefação. Graficamente isso é demonstrado aqui. Esse é um gráfico de pressão com o tempo que mostra a amplitude e o comprimento da onda. Então, a pressão aumenta, as moléculas se comprimem, a molécula de ar. A pressão diminui, ou seja, ocorre a rarefação, as moléculas se afastam. E nesse movimento de vai e volta aqui, ela vibra, que está na mesma direção e sentido da propagação. Quando ela se propaga em meios sólidos, ela se propaga das duas formas, né? De forma longitudinal e transversal. O que muda, né, na propagação transversal é que ela vai ser diferente da direção, né, e do sentido de vibração. Ela vai vibrar como se fosse aqui no eixo Y e vai se propagar aqui no eixo X. Mas, via de regra, né, as ondas sonoras se propagam de forma longitudinal. Certo? Bom, aqui eu queria... É só mais uma forma de mostrar, né, como elas se propagam. Tinha uma animação aqui, mas eu não estou conseguindo colocar. Ele ia mostrar o movimento de vai e vem das ondas. Então, partindo, prosseguindo, a gente precisa lembrar das propriedades das ondas sonoras. Por se tratarem de ondas, todas elas possuem as mesmas propriedades das demais. Frequência, principalmente. O que seria a frequência? É a quantidade de ciclos que uma onda repete em um intervalo de segundo. Né? A unidade de medida no sistema internacional é o Hertz, sendo que a frequência ela depende única e exclusivamente da fonte que a emite, e não do meio de propagação. Ou seja, se a fonte é constante, a frequência não vai variar. Né? E independe daquele meio na qual ela está se propagando. Se é num fluido, se é num gás, se é num sólido, a frequência não vai mudar desde que a fonte não mude, aumente ou diminua a frequência. O meio não influencia. Né? Ela define a sua altura, isto é, quanto maior é a frequência do som, mais agudo ou alto é esse som. Ao contrário, sons de baixa frequência são chamados de sons graves ou baixos. E aqui é importante fazer uma ressalva. O que acontece? Essa altura aqui não pode ser confundida no nosso dia a dia com o volume. Essa altura está relacionada justamente com essa frequência, o tamanho da frequência. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Né? Então, essa altura aqui está mais relacionada com a questão de
justamente disso, se o som está agudo ou grave, e não do volume. A gente vai ver já o que é que significa o volume alto que a gente escuta no dia a dia. Bom, e no espectro sonoro, para os seres humanos, né, no nosso dia a dia, nós somos capazes de perceber sons entre 20 Hz e 20 mil Hz. Né? Tá aqui uma figura que mostra o espectro sonoro. Sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons, e só alguns seres do reino animal conseguem captá-los. Sons acima de 20 mil Hz, ou 20 MHz, aliás, ou 2 MHz, são chamados de ultrassons, né, que também não podem ser percebidos por nós. Então, essa faixa aqui é onde se encontram os sons que são audíveis. Bom, continuando, nas propriedades das ondas sonoras, nós temos o comprimento de onda, que é o quê? É o espaço necessário para que a onda sonora produza uma oscilação completa, isto é, no caso da onda sonora, que ela se comprima e que ela tem aquele fenômeno da rarefação, como a gente viu lá na figura. Né? Também pode ser entendido como a distância entre duas cristas ou dois vales de uma onda, naquele outro gráfico que mostra a amplitude pelo comprimento. Né? Velocidade. Bom, e aqui é importante ressaltar, o comprimento de onda, esse aqui sim, diferentemente da frequência, ele depende do meio no qual a onda está se propagando. A velocidade também depende do meio no qual é propagado. Né? Meios físicos de maior elasticidade tendem a propagar o som com mais facilidade. Quais são os meios físicos de maior elasticidade? São os sólidos, posteriormente os líquidos e, por último, os gases. Por quê? Porque os meios sólidos, no meio sólido, as moléculas, né, os átomos e as moléculas estão mais juntos. Então, ele tem mais matéria para causar esse impacto, essa pressão. Então, eles se propagam com mais velocidade. Consequentemente, a propagação do som no meio sólido é mais rápido, né, é mais veloz do que no meio fluido, que, consequentemente, é mais rápido que no meio gasoso. Né? E aí a equação que governa é essa daqui. V, velocidade, é igual a lambda, que é a variável para o comprimento de onda, vezes a frequência. Essa é a equação fundamental da ondulatória. Seguindo, pessoal, a gente tem, por último, a amplitude. Né? Define a sua intensidade, ou a quantidade de energia que essa onda carrega consigo, que também pode ser entendido como volume do som. Agora, aqui sim. Aqui nós estamos falando de volume, trazendo para o nosso dia a dia. Quando a gente aumenta o volume em determinada música que a gente está ouvindo, a gente está aumentando a amplitude, né, dessa onda sonora. Então, a amplitude está relacionada com a quantidade de energia, né, com a intensidade. Né? Então, nesse gráfico aqui, como a gente pode ver, ó, quanto mais alto essa onda estiver, aqui nesse gráfico de intensidade, mais alto será o volume. Né? Já a frequência, a gente tem que lembrar que é aquela quantidade de ciclos num intervalo de tempo, que é o segundo. Como, por exemplo, aqui. Ó. Se eu tivesse assim, isso aqui eu estaria aumentando a frequência. A amplitude está mais relacionada com essa altura aqui. Correto? Essa altura e essa distância. Isso aqui é a amplitude. Correto? A frequência é a quantidade de ciclos. Então, para a gente não confundir, a altura, quando se fala de forma física, está se falando em relação se o som é grave ou agudo. Né? Quanto mais alto, mais agudo. Quanto mais baixo, mais grave. Mas lembra, esse alto e esse baixo não é relacionado ao volume. É para que a gente não confunda. Seguindo, agora a gente vai falar de efeito Doppler, né, que é o tema, de fato, dessa aula. E esses outros conceitos foi porque para que a gente possa entender o que seria esse efeito Doppler, para que a gente não se perca, né, nos termos. Então, o que é o efeito Doppler? Nas ondas sonoras. O efeito Doppler, ele é um efeito que acontece em todos os tipos de ondas. Né? Nas ondas mecânicas, nas ondas eletromagnéticas, mas no nosso dia a dia, de forma mais comum que a gente pode visualizar, ele acontece nas ondas sonoras. Né? O que seria o efeito Doppler? É um efeito de aparente mudança, a gente vai já entender por que é aparente mudança, da frequência das ondas, quando a fonte que eu emite está se movendo
em relação a um observador. E esse movendo em relação está relacionado com o nome movimento relativo, porque muitas vezes pode, a gente vai ver, pode acontecer da fonte estar parada, mas o observador está se movimentando, então, em relação a eles dois, há um movimento relativo, e aí essa percepção de mudança na frequência vai ocorrer, e esse fenômeno é chamado de efeito Doppler. Certo? Ele ocorre em razão da velocidade de propagação da onda sonora não ser alterada. Por quê? Porque se o meio não muda, a velocidade se mantém constante. Mesmo que a fonte emissora das ondas, o observador se mova. Então, a velocidade vai se manter constante. Já que a velocidade se mantém constante, e a gente viu que velocidade é comprimento vezes frequência, e a gente viu que a frequência também só depende da fonte emissora. A frequência, se a frequência não está mudando, de forma aparente, ela vai ter que mudar. Para quê? Para que eu tenha essa alteração. Né? Então, para que isso ocorra, é necessário que ocorra variação na frequência e no comprimento da onda. Esse de forma, como eu estou falando, aparente. Então, é necessário que a velocidade da fonte emissora das ondas também seja menor que a velocidade de propagação do som. Aqui, porque o que é que acontece? Se a velocidade da fonte emissora for mais rápida que a fonte do som, vai ocorrer um fenômeno de quebra de barreira do som. Então, não vai acontecer o efeito Doppler, que é justamente a mudança na frequência, porque a fonte está indo mais rápido do que o som. Então, não vai chegar ao ouvido, né, do observador, porque ela ultrapassou a velocidade do som. Então, isso é uma condição. Então, de forma prática, pessoal, onde é que a gente pode ver mais esse efeito Doppler acontecendo? O exemplo mais comum das ondas sonoras é na ambulância. Quando a gente está ali, pelo meio da rua, em algum canto, se uma ambulância vem se aproximando de nós, a gente tende a ouvir, né, um som mais agudo. Por quê? Porque essa sirene ligada, né, ela vai emitir uma onda sonora com várias frentes de onda de forma normal. Só que, a partir do momento que ela se movimenta, ou seja, tem um movimento relativo com um observador qualquer, o que é que acontece? Aparentemente, né, de forma para o observador, ele vai receber mais frentes de onda. Então, quanto mais frentes de onda ele receba por conta desse movimento relativo, esse som vai se tornar mais agudo. E a partir do momento em que essa ambulância passa por ele e começa a se afastar, a gente tende a ouvir um barulho mais grave. Então, aquele né? Isso acontece também com a buzina do carro. Se você estiver parado e alguém começar a buzinar antes de passar por ti, a buzina continuar, você vai ouvir depois que o veículo passou, que a fonte emissora passou, um som mais grave. Por quê? Porque isso é importante a gente ter em mente. Quando a fonte emissora está se aproximando do observador, eu tenho um aumento na frequência, né, da onda sonora. Quando ela está se afastando do observador, de forma relativa, né, relativo, eu tendo a ter uma redução na frequência e um aumento no comprimento da onda, já que o comprimento da onda ele é contrário à frequência. Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento da onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento da onda. Então, a gente pode ver aqui pela figura, quando ela está se aproximando aqui de um observador, veja que a quantidade de frentes de onda que ele receberá será muito maior. Se a gente continuar aqui a expandir esse... Né? Se a gente continuar a expandir aqui essas frentes de onda, né, conforme ela se aproxime do observador, a gente vai ver aqui que eu tenho uma frequência maior. Né? Ele vai receber muito mais frentes de onda do que ele estando aqui distante. Né? Nesse segundo caso, aqui. Certo? Então, o efeito Doppler é isso. É essa mudança aparente. Se a ambulância ficar parada, então, nesse momento, se a ambulância parou e o observador também ficar parado, ou seja, não houver um movimento relativo com ele, a quantidade de frentes de onda, que são esses círculos que a gente vê aqui, ele receberá de forma igual, né? Se não houver um movimento relativo com ele. Ou se ambos estiverem se movimentando na mesma velocidade, no mesmo sentido. Porque aí também não vai haver um movimento relativo entre eles. Então,
Por isso que a mudança é aparente, porque precisa ter esse movimento relativo. E para compensar essa mudança devido ao movimento, né, você tem você recebe mais ou menos frentes de onda de acordo com a direção e o sentido do movimento entre o observador e a fonte. Né? Continuando. Então, a equação que governa o efeito Doppler é essa daqui. Né? Veja, como o efeito Doppler é uma mudança de frequência aparente, então, essa frequência aparente vai ser igual aqui. A frequência real, ou seja, aquela frequência que realmente está sendo emitida pela fonte, vezes a velocidade do som, mais ou menos, a gente vai ver já a explicação aqui, quando é que eu vou usar o mais e o menos no numerador e o mais e menos no denominador. Ou seja, mais ou menos a velocidade na qual se encontra o observador sobre a velocidade do som de propagação no meio, né? Pode ser no ar, na água, independe. Mais ou menos a velocidade com qual a fonte que emite a frequência está se movendo. Certo? Né? Frequência é dada em hertz. A velocidade, a medida do SI é metro por segundo. Quando o som está se propagando no ar, aproximadamente 340 metros por segundo, certo? E aí, pessoal, quais serão os sinais aqui que eu vou usar na hora de analisar para fazer as questões que a gente vai já fazer? Bom, quando eu tenho aqui essa figura que mostra o observador e a fonte. Então, quando eu tenho a fonte que se aproxima do observador, eu vou ter, já que o termo da fonte ele está aqui embaixo, numerador, e a fonte se aproximando do observador, eu tenho um aumento na frequência, eu vou usar o sinal negativo. Porque se eu diminuir aqui o valor no denominador, eu vou ter um aumento, né? Eu vou ter um número maior aqui. Então, é até intuitivo. Quando a fonte se aproxima do observador, o sinal daqui é negativo, o sinal do denominador. Quando a fonte se afasta, ou seja, quando ela se afasta, a frequência diminui. Se a frequência diminui, eu vou ter uma frequência aparente menor. Para que ela diminua, esse número do denominador precisa ser o quê? Menor. Então, quando a fonte se aproxima, eu vou ter o quê? Que a frequência aparente, que eu posso chamar também de F', muitas vezes no livro é chamada assim, é igual à frequência real vezes a velocidade do som. Se o observador estiver parado, ele não tem, a velocidade dele é zero. Certo? Vamos fazer para o caso em que o observador está parado. Vai ser igual ao quê? A velocidade do som. Se ele está se aproximando, ou se a fonte está se aproximando, o termo aqui é menos, velocidade da fonte. Por quê? Porque quando eu subtrair aqui, fazer essa divisão, eu vou ter um número maior. Se a fonte se afasta, aqui, desde que a velocidade do observador seja zero. Vamos botar aqui, ele está parado. Eu vou ter o quê? Que a frequência aparente, se ela se afasta, minha frequência aparente vai reduzir. Então, para que ela reduza, eu tenho que somar a velocidade dela aqui embaixo. É intuitivo. Agora, o oposto acontece aqui com o observador. Quando o observador se aproxima da fonte, né, aí o que é que eu tenho? Vamos supor agora que ele está se aproximando e a fonte está parada, né? Porque a fonte está parada. Agora ele está se aproximando da fonte. Vai ser o quê? A frequência real vezes a velocidade do som. Quando ele se aproxima, ele vai receber, né, mais frentes de onda, ou seja, a frequência vai aumentar. Para a frequência aumentar, nessa equação, eu tenho que somar no numerador, já que o termo da velocidade do observador fica no numerador. Então, eu somo. E aqui eu fico só com a velocidade do som. Isso aqui eu estou tratando que a fonte está parada. E no último caso, de novo com a fonte parada, o
que acontece? Quando o observador se afasta, se ele se afasta, ele vai receber uma frequência menor. Então, esse termo aqui de cima, eu subtraio. Certo? Professor, e se ambos estiverem se movimentando? Bom, aí a gente tem que analisar o movimento relativo de cada um. Porque eu posso ter a fonte se aproximando e o observador se aproximando. Eu posso ter a fonte se aproximando do observador, mas o observador no movimento no qual ele se afasta da fonte, né, o movimento relativo dele, a fonte é se afastando. Então, eu posso variar isso. Isso aqui, eu vou manipular os sinais, né, de acordo com o que a questão me der, né, o enunciado. A gente vai já partir para eles. Continuando. Como eu disse, o efeito Doppler, ele acontece em todos os tipos de onda, certo? O mais comum é nas ondas sonoras, assim, do nosso dia a dia. Mas ele acontece também na luz, né? Na astronomia, ele é aplicado para quê? Para medir a velocidade relativa dos corpos celestes, como estrelas e galáxias, em relação à Terra. Inclusive, como curiosidade, o efeito Doppler foi mais um fato que provou a existência, que corrobora com a teoria do Big Bang. Porque a gente vai ver já como é que ele funciona em relação à luz. Em relação às ondas sonoras, nós falamos da frequência, né? De ouvir um som agudo ou um som mais grave. Só que a luz, ela é muito rápida, né? Então, assim, ela não é perceptível a nossos olhos. Então, como que eles fazem? Só que a luz, né, como toda onda, onda eletromagnética, ela possui, como qualquer onda, frequência, comprimento, certo? Então, quando ela é proveniente de uma galáxia e a frequência dela é menor, a gente chama que ela desvia para o vermelho, né? Porque a frequência da luz visível no infravermelho, no vermelho, ela é menor, ela tem um comprimento de onda maior e uma frequência menor. Então, se essa luz lá nos telescópios, que os cientistas analisam, se ela desvia para o vermelho, ou seja, se essa luz que vem de uma galáxia, de uma estrela, desvia para o vermelho, significa que essa galáxia está se afastando da Terra. Então, veja, é a mesma análise quando a gente estava vendo lá da sirene da ambulância. Se eu tenho uma sirene se afastando, aqui é a fonte, se afastando do observador, eu tenho uma frequência menor, um maior comprimento de onda, então ela está se afastando. A mesma coisa acontece aqui quando eu uso na astronomia. Então, se eu vejo a luz de uma estrela desviando para o vermelho, no inglês chamado redshift, significa que ela está se afastando da Terra. E foi a partir dessas observações que eles perceberam que a maioria, né, das estrelas, das galáxias do universo estavam se afastando, o universo estava se expandindo, e daí foi mais um fato que comprovou a teoria do Big Bang. De modo análogo, se essa luz de uma galáxia, de uma estrela, chegar com um baixo comprimento de onda, uma frequência maior, ela vai desviar para o azul, blue shift, que é a parte da luz visível que possui uma frequência maior. Igualzinho lá a questão da sirene do som. Maior a frequência, mais agudo. Né? Aqui, maior a frequência, está desviando para o azul. Então, significa que essa estrela, essa galáxia, está se aproximando do observador, no caso, a gente aqui da Terra. Bom, e por fim, pessoal, aqui a gente tem o ultrassom. Né? O que seria o ultrassom? Né? O ultrassom a gente já viu que no espectro sonoro são as ondas sonoras a partir de 20.000 Hz, né? E que não são audíveis ao ouvido humano. E aí, no dia a dia, né, de forma que o ultrassom, também chamado de ultrassonografia, né, ele é um exame, né, utilizado na medicina, que, assim, ajudou demais, né, se revolucionou e é usado conjuntamente com o efeito Doppler. A gente vai ver já aqui como que o efeito Doppler funciona no exame de ultrassom, e foi fundamental para o avanço da medicina, para diagnóstico de várias doenças, e enfim. Né? E é importante saber como que é o funcionamento, como se dá o funcionamento do ultrassom. Então, ele trata-se o quê? De um exame que captura imagens em tempo real do interior do corpo humano, por meio da reflexão e da absorção de ondas sonoras de alta frequência. A gente já viu que ultrassom são ondas sonoras de alta frequência. Né? Em geral, utilizam frequências muito altas, entre 2 MHz e 14, ou seja, 2 MHz já é acima do que o ouvido humano consegue ouvir, por isso que é ultrassom. Durante o procedimento, são emitidos pulsos sonoros que são absorvidos
refletidos e refratados em diferentes velocidades, de acordo com o tipo de tecido. Pele, ossos, gorduras, sangue. A gente viu que as ondas sonoras, dependendo do meio de propagação, ela vai se propagar com velocidade maior ou menor. Se o meio é sólido, ela se propaga de forma mais rápida. Se o meio é líquido, propaga um pouco mais devagar, né? Fluido. Então, dentro do nosso corpo, nós temos vasos sanguíneos, temos ossos, peles com diferente densidade. Então, isso vai influenciar na velocidade de propagação dessas ondas. E é justamente por essa diferença de velocidade, né, que o aparelho de ultrassom, né, ele capta essa onda que retorna e produz uma imagem computadorizada, porque ele vai receber de volta essa onda e lá ele possui um material, no transdutor aqui, que é colocado sobre a gente, aquele que é colocado com um gelzinho, que esse pulso de onda que retorna, ele é convertido num pulso elétrico, e esse pulso elétrico gera, é lido aqui, né, e o computador faz essa leitura e gera essa imagem. Né? Então, essa diferença, né, de frequências, que é justamente o que acontece no efeito Doppler, é que proporciona, né, a geração de imagens no exame de ultrassonografia. Certo? Outro lugar onde é muito utilizado o ultrassom são nos submarinos e nos navios, né? O sonar. O sonar é um dispositivo que ele é instalado em navios submarinos, possibilita medir as profundidades oceânicas e detectar o quê? Presença de obstáculos. Ele vai emitir ultrassons lá dentro da água, e como o meio, a água é um meio líquido, mas ao encontrar rochas, por exemplo, para encontrar, cavar petróleo no mar, a Terra é um meio sólido. Então, quando essa onda bater no meio sólido, ela vai retornar com velocidade diferente, chegar no navio, ele vai conseguir entender pela velocidade com que essa onda chega, e ela tem a frequência que está sendo emitida, ele consegue calcular a distância, você consegue calcular o comprimento. Então, utilizando a equação fundamental lá da ondulatória, você consegue saber a que profundidade está determinado corpo, né? Então, os sonares funcionam o quê? A partir da emissão de pulsos sonoros, né, que se chocam com obstáculos e retornam à fonte, né? Esse retorno é chamado de eco. Conhecendo o valor da velocidade de propagação dos pulsos na água e o tempo entre a emissão e recepção deles, se mede a distância. Dois animais são muito conhecidos que possuem o sonar, né? Esse como se fosse o sonar natural. O morcego, né, e o golfinho. O morcego, ele fala que ele é cego. Ele seguia justamente por isso. Ele emite ondas, né, ultrassons, e esses ultrassons, ao encontrar um obstáculo, vão retornar até ele. Ele faz essa leitura e ele consegue saber a que distância está, né, o objeto, se é uma fruta, se é um animal. Da mesma forma, os golfinhos. Né? Então, o funcionamento é justamente por meio do ultrassom, são ondas com alta frequência, e essa mudança na frequência que é causada justamente pelo efeito Doppler. Né? Então, essa frequência aparente, né, pela movimentação relativa dos corpos, do observador e da fonte que emite, né, pela velocidade da onda sonora no meio que se propaga, é que é possível chegar nessas aplicações, como sonar, como os exames da ultrassonografia, certo? Então, para fixar agora, nós vamos resolver algumas questões, porque sua teoria às vezes fica meio abstrata. Né? Então, vamos aqui para algumas questões. Questão na banca IFB de 2017. Quando uma fonte emite um som e existe um movimento relativo entre a fonte e o receptor do som, a frequência do som percebido pelo receptor é diferente da frequência emitida pela fonte, sendo este fenômeno chamado de efeito Doppler. Considerando este efeito, podemos afirmar que... Vamos lá. Letra A. Se a fonte se movimenta, mas o receptor está parado, o efeito não acontece. Ora, a gente viu que a fonte, o receptor pode estar parado, desde que a fonte se movimente. Então,
Há um movimento relativo entre eles? Então, essa questão aqui está errada. Né? Porque tem um movimento relativo. O receptor está parado, mas a fonte está se movimentando. Então, se ela está se aproximando, está tendo uma mudança aparente na frequência. Letra B. Se a fonte e o receptor se movimentam, o efeito só ocorre se a velocidade da fonte for maior que a do observador. Não necessariamente. Isso aqui não importa. Ele só não vai ocorrer, lembrando, se a velocidade da fonte for maior que a do som. Né? Mas tanto a velocidade da fonte como o observador, elas não importam, desde que haja um movimento entre eles. Então, aqui também está errado. Letra C. Se a fonte e o observador estão se afastando, então, ambos estão se afastando, a frequência percebida pelo receptor será sempre maior que a frequência emitida pela fonte. Falso, pessoal. Se a fonte e o observador estão se afastando, vai depender da velocidade dos dois. Porque, lembremos, quando a fonte se afasta, eu tenho uma frequência menor, né? Quando a fonte afasta, eu tenho o quê? Uma redução na frequência. E quando o observador se afasta, eu também tenho uma redução na frequência. Né? Ele está se afastando, está recebendo menos frente de onda. Então, ele está dizendo que a frequência percebida será sempre maior que a frequência emitida pela fonte. Não. Aqui a gente tem que analisar os valores que são dados na questão. Letra D. Se a fonte e o observador estão se movimentando, o efeito acontece independente dos valores da velocidade de cada um. Também é falso, pessoal. Né? Também está errado. Por que está errado? Porque se a velocidade for maior que a velocidade do som, o efeito Doppler não vai acontecer. Então, não é independente do valor da velocidade. Né? Existe um limite, no caso da onda sonora, para que o efeito Doppler aconteça. Ele não pode ser maior que a velocidade do som. Então, claro que depende do valor da velocidade. Né? Então, está errado por isso aqui. Letra E. Se a fonte e o observador estiverem se afastando ou se aproximando, o valor da frequência observada vai depender não só dos valores da velocidade, mas também da direção de cada um. Correto? Porque lembremos da equação. Né? A frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, vai depender, sim, do sentido, porque essa análise aqui de sinais, a gente viu que vai depender se o observador está se aproximando ou se afastando da fonte, e de igual forma, se a fonte está se aproximando ou se distanciando do observador. Né? Então, sim, nosso gabarito aqui, letra E. Próxima questão. O fenômeno de redução na frequência do som emitido pela buzina de um veículo em movimento, observado pelo ouvinte, é denominado de efeito Doppler. Essa diferença de frequência deve-se ao deslocamento no número de oscilações por segundo que atinge o ouvido do ouvinte. Os instrumentos utilizados pela PRF para o controle de velocidade se baseiam nesse efeito. Né? A respeito do efeito Doppler, julguem o item abaixo. Considere que um PRF, um Polícia Rodoviária Federal, em uma viatura que se desloca com velocidade igual a 90 km por hora, lembrando, pessoal, ele deu aqui 90 km por hora. A unidade no SI de velocidade é metro por segundo. Então, sempre que for fazer uma questão que envolva o cálculo, lembrar de trabalhar com as unidades corretas. Se aproxima do local de um acidente onde já se encontra uma ambulância parada. Então, veja, a ambulância está o quê? Parada. Cuja sirene esteja emitindo som com frequência de 1000 Hz. Nesse caso, se a velocidade do som no ar for igual a 340 metros por segundo, a frequência do som da sirene ouvida pelo policial será superior a
1025 Hz, ou seja, ele está querendo saber se a frequência aparente, ou seja, a frequência que chegará no ouvido policial, vai ser superior a 1025 Hz. Então, aqui é uma aplicação direta, né, da equação do efeito Doppler. Então, ele quer saber se a frequência aparente vai ser maior do que 1025 Hz. Então, o que a gente tem aqui? Ele diz que a ambulância está parada, ou seja, velocidade da fonte, 0. Né? A fonte está parada. A viatura da PRF se desloca com velocidade de 90 km por hora. Então, ou seja, o observador está se movimentando na mesma velocidade da viatura. A velocidade do observador é o quê? 90 km por hora. Que convertendo isso aqui, em metros por segundo, dá 25 metros por segundo. Baixa aqui e dividir por 3,6. Certo? E por fim, eu tenho o quê? Eu tenho que a frequência, né, do som emitido, ou seja, a frequência real, é 1000 Hz. E a velocidade do som foi dada para ser utilizada igual a 340 metros por segundo. Então, aqui a gente vai aplicar agora a equação do efeito Doppler. Frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica a velocidade do som. Aqui vai ser mais ou menos a velocidade do observador. Veja, quando o observador se aproxima, ele tende a ouvir uma frequência maior. Então, positivo, mais a velocidade do observador. Como a fonte está parada, eu vou ter embaixo só a velocidade do som, porque aqui vai ser igual a 0, né? O outro termo. Então, minha frequência aparente vai ser igual a quem? A 1000 vezes 340 mais 25 sobre 340. Quando eu fizer esse cálculo aqui, pessoal, eu vou encontrar um valor de 1037, aproximadamente, Hz. Ou seja, que é maior do que 1025. Portanto, o nosso gabarito está correto. Porque ele queria saber se a frequência que seria ouvida aparente, né, pelo policial, seria superior a 1025 Hz. Então, lembrando aqui, o que é que está acontecendo? Eu tenho uma sirene de uma ambulância que está parada atendendo uma pessoa, né, de um acidente, e tenho uma viatura encostando. Ou seja, quando eu estou aproximando da fonte, o observador aproxima, eu tenho um aumento na frequência. Ou seja, se a frequência do som era 1000, mas por conta do efeito Doppler, eu estou ouvindo uma frequência de 1037. Ou seja, eu estou recebendo mais frequência de onda, então, aparentemente, por conta desse movimento relativo, o efeito Doppler acontece, e eu estou recebendo mais frequência de onda, consequentemente, uma frequência maior, um som mais agudo. Próxima questão. Uma ambulância dotada de uma sirene percorre, numa estrada plana, a trajetória ABCDE, com velocidade de módulo constante igual a 50 km por hora. Os trechos AB, DE são retilíneos. E o trecho BCD, um arco de circunferência de raio igual a 20 metros. Com o centro no ponto O. Importante aqui. Onde se posiciona um observador que pode ouvir o som emitido pela sirene. Ou seja, o observador está aqui. Ponto O. Então, vamos analisar as assertivas. Né? Ao passar pelo ponto A, o motorista aciona a sirene. Ou seja, ele está aqui. E nesse ponto aqui agora, ele vai começar a emitir a sirene, né? As frentes de onda. E a frequência dele de 350 Hz. Frequência desse som. Vamos analisar as proposições. Quando a ambulância percorre o trecho AB, né? Lembrando que o observador está aqui. O observador ouve um som mais grave que o som de 350. Vamos lá, pessoal. Se a fonte está se aproximando do observador, porque, veja, do trecho AB,
Se a sirene saiu daqui, quando ela está fazendo esse trecho, ela está se aproximando do observador, né? Porque, veja, ele está a essa distância aqui, primeiro da sirene, está vindo para cá. Então, já para B, a distância entre a fonte e o observador está diminuindo. Se está diminuindo, a distância da fonte em relação à frequência tende a aumentar. Se a frequência aumenta, eu tenho o quê? Um som mais agudo. Um som mais agudo. Então, nossa primeira assertiva está errada. Segundo, enquanto a ambulância percorre o trecho BCD, o observador ouve um som de frequência igual a 350 Hz, que é a mesma frequência da sirene. Isso acontece, pessoal? Sim, porque, veja, esse trecho aqui de ar, BCD, a distância entre o observador e a sirene não muda. Certo? Então, se ela não muda, não está tendo um movimento relativo entre eles. Mesmo que a ambulância aqui esteja se movimentando, né, a sirene esteja se movimentando, mas não tem uma mudança, né, de distância entre eles. Ou seja, não tem um movimento relativo. Então, tem que lembrar o que é movimento relativo. Não tem uma variação na distância entre eles. Portanto, né, a frequência vai ser igual. É verdade. Terceira assertiva. À medida que a ambulância percorre o trecho DE, ou seja, agora esse trecho aqui, o observador ouve um som de frequência igual a 300, aqui DE. O som percebido pelo observador é mais agudo que o emitido pela ambulância. Aqui, pessoal, o contrário. Veja, porque agora de D para E, a distância está aumentando. Então, se a ambulância a sirene está se afastando, ele vai tender aqui a ter uma frequência menor e o som vai ficar o quê? Grave. Então, não é mais agudo. Aqui é o contrário. Está falso. Durante todo o percurso, a frequência ouvida pelo observador será igual a 350 Hz. Falso. A gente já viu que nesse trecho aqui ela fica aguda e nesse trecho aqui ela fica grave. Então, se ela fica aguda aqui e fica grave, é porque é uma variação na frequência, né? Ouvida pelo observador, na frequência aparente. Portanto, ela não vai ser igual a 350, né? Em todo o trecho. Então, aqui também é falso. Nosso gabarito, letra C. Apenas a segunda assertiva está correta. Próxima questão. Uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade de 0,1 da velocidade do som no ar. O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. Certo? Então, o que a gente tem aqui? O som ouvido pelo observador terá uma frequência de... Quanto será essa frequência aqui do observador? Então, ele quer o quê? A frequência aparente. Então, vamos calcular. Frequência aparente é a frequência real vezes a velocidade do som. Então, vamos analisar o que está acontecendo. A pessoa está parada, ou seja, o observador está parado. Se o observador está parado, significa que eu não tenho velocidade para o observador. Então, vamos aqui, velocidade do observador é igual a zero. E o automóvel, que é a fonte que possui a onda sonora, ele tem o quê? Velocidade da fonte. Ele deu em função da velocidade do som no ar. É 0,1 da velocidade do som. Certo? Então, aqui vai ser o quê? Velocidade do som. Em cima, não vou ter o termo. Lembrando que o termo fica em cima da velocidade do observador. Então, o termo aqui é zero, né? Ele está parado. Mas o automóvel se aproxima, né? Lembrando, aproxima. Se a fonte se aproxima, o que acontece? O sinal aqui embaixo é negativo. Por quê? Porque se a fonte se aproxima, eu tenho um aumento na frequência percebida. E no denominador, né, esse número fica menor, justamente para quê? Para que essa frequência aqui seja mais alta.
Como a gente viu lá no jogo, qual sinal utilizar. Então, aqui eu vou ter um sinal negativo e a velocidade da fonte. Agora, basta a gente substituir. F' é igual frequência emitida pura, 990 Hz, vezes velocidade do som, né? Tá aqui. Cadê? Tá aqui. Velocidade do som. Velocidade do som, nós vamos, como ele não deu, a gente considera ela de 340 metros por segundo. Certo? Que é a velocidade do som no ar, padrão. Então aqui a gente vai. Como ele não deu, a gente considera essa. Sobre velocidade do som, 340, menos. Ele disse que a velocidade de aproximação do automóvel, seja da fonte, é 0,1 a velocidade do som. Então é 0,1 vezes 340. Então isso aqui vai ser o quê? F' é igual 990 Hz vezes 340 sobre 340 menos, isso aqui dá 34. Certo? Multiplicado por 0,1. Então, aqui eu vou ter 990 vezes 340 sobre 306. Né? Quando eu fizer, pessoal, esse cálculo aqui, que aqui é só uma manipulação matemática, eu vou obter 1.100 Hz. Nosso gabarito, letra B. Próxima questão. Uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 80 km por hora. Ou seja, você está sentado, ou seja, o observador está parado. E o carro de polícia está se aproximando, que é a fonte sonora, com essa velocidade. A sirene do carro está ligada e emite um som de frequência de 800 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a frequência aparente percebida pelo observador. Então, o que é que nós temos? Vamos lá. Ele quer a frequência aparente percebida pelo observador. O observador está paradinho. Vamos lá. O observador está aqui. E o carro de polícia se aproxima, né, com uma determinada velocidade aqui de 80 km por hora. Que é a fonte. Né, com a frequência de 800 Hz. Então, ele quer saber o quê? Qual vai ser a frequência percebida. Então, se a fonte se aproxima do observador que está parado, eu tenho uma frequência maior. Então, quem vai ser aqui minha frequência aparente? Essa é a frequência real, vezes a velocidade do som, que ele deu, que é 340. Como o observador está parado, então a pessoa está sentada na praça, está parada. Então, a velocidade do observador é 0. Então, não preciso colocar o termo aqui em cima. Sobre velocidade do som, mais ou menos. Fonte que se aproxima, sinal de menos. Velocidade da fonte. Então, 80, vamos transformar para metro por segundo, dividido por 3,6. Aqui dá... Vê aqui. Tá. 800 por 36. Dá 2. 72 sobra 8. 0. 22. 72 sobra 8. Então vai dar 22,22 metros por segundo.
Então, aqui a gente substitui frequência real 800 Hz, velocidade do som 340, sobre 340, velocidade do som menos 22,22. Quando a gente fizer essa manipulação aqui, a gente vai obter uma frequência aparente de 855 Hz. Aqui, pessoal, questão de número, esses valores aqui são arbitrários, qualquer número podia ser qualquer valor. O que importa aqui é entender a física do efeito Doppler. Se eu tenho uma fonte que se aproxima, eu tenho um aumento na frequência, né? Porque eu tenho um movimento relativo de aproximação. Aproximação, eu vou ter uma frequência percebida mais alta. Então, bater um resultado, é só analisar direitinho os cálculos e ver. Então, realmente a frequência aparente tem que ser mais alta, porque a fonte está se aproximando do observador, né? E ele quer saber o comprimento de onda percebido pelo observador. Ora, o comprimento de onda percebido pelo observador vai ser quem? Vai ser, a gente sabe que a velocidade da onda é igual a lambda vezes a frequência. Então, a velocidade da onda é a velocidade da onda sonora, que é 340 metros por segundo, que está no ar, é igual ao comprimento, que é o que ele quer saber, né? Vezes a frequência. Quanto foi que ele deu a frequência aqui? Foi de... A frequência que foi observada é 855. Então, o comprimento de onda vai ser 340 dividido por 855, e o comprimento de onda vai ser aproximadamente 0,4 metros. Próxima questão. Um trem parte de uma estação, com o seu apito ligado. Tem a fonte, está emitindo a onda sonora. Com qual frequência? 940 Hz. Enquanto ele afasta-se, uma pessoa parada, ou seja, o observador está parado, que é a análise que a gente tem que fazer. Agora eu tenho uma fonte que se afasta do observador. Percebe esse som com uma frequência de 900 Hz. Está de acordo. Já que, se ele se afasta, ele vai perceber um som mais grave, uma frequência, vai receber menos frequência de onda, vai perceber uma frequência menor. Certo? Sendo a velocidade do som no ar igual a 300 metros por segundo, calcule a velocidade do trem, né, ao passar pela estação. Então, agora aqui, a gente vai só aplicar a equação do efeito do Doppler, mas como oposta. Vamos lá, eu tenho o quê? Frequência aparente, é frequência real, vezes a velocidade do som. Aqui o que acontece? A pessoa está parada. Então, eu não tenho velocidade do observador. É zero. Sobre velocidade do som. Se eu tenho a fonte se afastando, então o termo aqui embaixo, eu vou somar. Já que eu vou ter para que eu tenha um valor aqui abaixo do real, eu tenho que ter um valor maior aqui no meu denominador. Então, eu vou somar a velocidade da fonte. E é justamente esse termo aqui que ele quer saber. Então, vamos lá. Vamos só substituir na equação. Frequência aparente, 900 Hz. Isso é igual a 940, que é a frequência real do som emitido, vezes a velocidade do som, 340, né? Sobre 340, mais a velocidade da fonte, que é a do trem. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que... vamos lá. Que a velocidade da fonte, manipulando esses termos aqui, vai ser igual aqui a 940 vezes 340 sobre 900 menos 340, né? Eu passei esse termo, fiz aqui meio para os extremos, passei esse termo para cá, né? 340 veio para esse outro lado, com sinal negativo. Quando eu manipular esses valores, ou seja, a velocidade da fonte e a velocidade do trem, eu vou obter um valor de aproximadamente 15,1
metros por segundo. Então, como eu disse mais uma vez aqui, a análise a ser feita é basicamente analisar o movimento relativo e saber qual sinal utilizar na equação do efeito Doppler. Mais uma. Agora, a questão conceitual. Um observador ouve um apito de um trem se aproximando e depois se afastando conforme as figuras abaixo. Sabendo que o apito do trem soa com frequência natural contínua, ou seja, ele está querendo dizer aqui que a frequência ela é constante, ela não varia, já que a frequência depende apenas da fonte. A gente viu, se ela é constante, ela não varia, então eu não vou ter uma mudança na frequência que está saindo da fonte. Né? Mas, aparentemente, quando eu tenho um movimento relativo, eu vou ter, sim, para o observador, uma mudança. Então, a frequência do apito ouvida pelo observador, ela é o quê? Ela aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento do trem. Na aproximação, ela aumenta, né? Mas ela não permanece constante quando se afasta, né? Ela diminui. Então, letra A está falsa. Aumenta tanto na aproximação quanto no afastamento do trem. Não. No afastamento do trem, a gente vê que ela diminui. Então, é falso. Letra C. É constante tanto na aproximação quanto no afastamento do trem. Também falso. Só seria constante se não houvesse movimento relativo entre eles. Se ambos estivessem se movendo no mesmo sentido, com a mesma velocidade, ou se ambos estivessem parados. Aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem. É justamente isso. Letra D. A gente acabou de ver. Na aproximação, eu vou ter um aumento da frequência, um som mais agudo. No afastamento, eu vou ter um som mais grave, uma redução na frequência. Letra E, diminui na aproximação, aumenta no afastamento do trem. Ou seja, aqui ele inverteu a ordem da análise. Próxima questão. Essa questão é um pouco mais complexa, eu deixei essas mais complexas para o final, justamente para a gente fazer uma análise mais apurada. Em uma medição de velocidade de trânsito, um aparelho ultrassônico, por efeito Doppler, um físico testa o aparelho utilizando da janela de seu veículo, que se desloca a uma velocidade de 72 km por hora, em direção a um outro veículo à sua frente, o qual se deseja determinar a velocidade. O veículo na frente se move no mesmo sentido que o veículo do físico. Então, vamos lá, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, vou chamar aqui veículo 1, que está se movendo. Eu tenho aqui o veículo 2, que também está se movendo. Ele diz que eles estão no mesmo sentido, estão se movimentando, certo? Supondo que a frequência emitida pelo aparelho ultrassônico, né, emitida e recebida, são, respectivamente, 24.000 Hz e 20.600 Hz, e que a velocidade da onda sonora no ar é 340 metros por segundo, qual a velocidade aproximada medida pelo aparelho para o carro da frente? Ou seja, ele está querendo saber a velocidade desse veículo aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que esse cara aqui, que é o físico, ele vai ter um aparelho que vai enviar uma onda sonora para esse aqui. Quando essa onda sonora chegar nesse veículo, ela vai ecoar e retornar para o aparelho do veículo 1. Ao retornar, ela retorna com uma frequência aparente diferente. E é justamente isso que ele está querendo que a partir dessa análise, e é isso que os aparelhos dos radares fazem, calcule a velocidade desse veículo aqui. Então, o que é que ele me deu primeiro? Vamos analisar aqui. A velocidade de 1 aqui, que é 72 km por hora, eu vou transformar para metro por segundo já, dá 20 metros por segundo. Né? Lembrar, 72 km por hora, dividido por 3,6 é 20 metros por segundo. Certo? A frequência que sai aqui, veja, a frequência que sai, frequência real aqui,
24.000 Hz. A frequência que ele recebe, ou seja, no segundo momento, recebida, é 21.600 Hz. Certo? E ele deu que a velocidade do ar é 340 metros por segundo. O que é que acontece aqui, pessoal? Aqui são duas análises. Na primeira análise, esse veículo aqui funciona como fonte e esse como observador. Quando a onda sonora bate nesse veículo que retorna, esse veículo 2 torna-se a fonte, porque ele é quem está ecoando, então ele funciona como se fosse a fonte de emissão, e o veículo 1 vai ser o observador. Então, são duas análises. Então, vamos lá. No primeiro caso, eu tenho fonte, observador, né? Que é o veículo 2, que é o veículo 1. A fonte se aproxima, né? Ele tá o quê? A fonte está se aproximando do observador. Então, na análise, o que é que eu vou fazer? Ó, frequência aparente é igual a frequência real vezes a velocidade do som. O observador, ele está se afastando da fonte. Se ele se afasta da fonte, eu tenho o quê? Sinal negativo. Vou chamar aqui V2. Que é justamente a velocidade que eu quero descobrir do veículo 2. Sobre a velocidade do som. Nesse primeiro caso, a fonte está se aproximando. Se ela se aproxima, eu aumento a frequência. Né? Vou chamar aqui de, né, a velocidade do veículo 1. Quando eu substituir isso aqui, eu vou ter frequência aparente é quem? Frequência real, 24.000 Hz. Vezes a velocidade do som, 340. Menos. Pessoal, aqui eu confundi. Esse sinal aqui é negativo, porque a frequência vai aumentar. Né? A frequência aqui vai aumentar, então esse sinal aqui tem que ser negativo. Desculpa, perdão. Vamos lá. V2 sobre 340 menos 20. Certo? Então, a frequência aparente vai ser igual a... Quando eu dividir, isso aqui vai virar 320. Quando eu dividir 24.000 por 320, eu vou ter 75 vezes 340 menos V2. Beleza. Isso é no primeiro caso. E no segundo? Porque agora a onda vai voltar. Certo? Então, quem era fonte agora vira observador. Quem era observador agora vira fonte. Então, num segundo momento, agora, V2 vira a fonte e V1 vira o observador. Certo? E aí a gente faz análise. Né? Essa frequência aparente agora, aqui, para o observador, vai ser a frequência real que vai sair daqui. Né? Vai ser essa frequência justamente que vai chegar aqui. Então, essa frequência aqui de 21.600 agora é a frequência aparente que vai chegar para o cara do veículo que estava com o Doppler ligado. Certo? Então, vou ter o quê? No segundo caso, que é a frequência aparente, é a frequência real, vezes velocidade do som. Agora, vamos analisar. A fonte, que é o veículo 2, ela está se afastando. Se ela se afasta,
O sinal aqui é positivo. E o observador? O observador, ele está se aproximando. Se ele se aproxima, o sinal é positivo. Porque se ele se aproxima, ele vai receber uma frequência maior. Certo? Então, vamos lá. Mas, como eu disse, essa frequência aparente aqui do caso 1, que é a frequência que vai ser recebida por esse observador, aqui, vai ser a frequência real agora que vai ser emitida por ele, né, quando ela bater aqui. E a nova frequência aparente, e essa frequência aparente aqui, vai ser agora a frequência que o meu veículo, que tem o aparelho de Doppler ligado, vai receber. Que eu não sei quem é, mas aí agora eu posso substituir, ó. Isso aqui vai virar esse termo aqui na equação 2. Então, eu vou ter quem? Frequência aparente, esse aqui. Essa frequência real agora é a frequência recebida. 21.600 vezes a velocidade do som mais V1, 340 mais 20 sobre 340 mais V2, certo? Peraí. Não, peraí. Confundi aqui, rapidinho. Tem que substituir todos os termos aqui. Vamos lá. 21.600 vai ser igual à frequência real, que é isso aqui, esse termo, esqueci de colocar. 75 vezes 340 menos V2 vezes. Aqui não vai caber. Deixa eu colocar no outro lugar. Vou colocar aqui maior na tela. Vou colocar a partir daqui. Lá. Então, frequência aparente, 2. Vou botar aqui, frequência aparente linha é igual. Frequência recebida, real, que vai ser essa daqui, ó. Essa vai ser a nova frequência real, que sai no segundo caso. Né? Vezes a velocidade do som, mais V1, sobre a velocidade do som, mais V2. Então, aqui eu tenho o quê? 21.600 é igual a 75 vezes 340 menos V2, que multiplica 360 e a 340 aqui, mais 20, sobre 340 mais V2. Certo, pessoal? Aqui, quando eu fizer essas manipulações, né, aqui eu posso trazer esse 360 para cá, dividido, e depois de 75, né? Quando eu dividir 21.600 por 360 vezes 75, eu vou ter igual a 0,8. Né? Vou trazer esses termos para cá. Isso aqui vai ser igual a quê? A 340 menos V2 sobre 340 mais V2. Quando eu manipular isso aqui, eu vou obter, agora aqui ficou sem espaço na tela. Aí eu vou jogar esse termo para lá. Então, eu vou obter
0,8 vezes 340 mais 0,8 vezes V2. Certo? 0,8 vezes 340, eu fiz a conta aqui, deu 272. Deixa eu puxar aqui. 272 mais 0,8V é igual a 340 menos V2. Se eu jogar V2 para o lado da equação, eu vou ter que 1,8V2 é igual a 68. Quando eu dividir V2 por 68 por 1,8, eu vou obter... Deixa eu trazer para cá. Vou sem espaço para fazer aqui, pessoal. Vou obter aqui 1,8V2 igual a 68. Então, V2 vai ser igual a 68 dividido por 1,8. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente 37,77 metros por segundo. Como ele quer a resposta em quilômetros por hora, basta eu pegar isso e multiplicar por 3,6. E aí eu vou obter que a velocidade vai ser igual a 136 quilômetros por hora. Como eu disse numa questão anterior, essa questão de números aqui, pessoal, manipulação matemática, fazer esses cálculos, não é o que importa de fato na questão, mas sim a análise física, que era, no primeiro momento, eu tinha o físico com o aparelho duplo direcionado, se movendo na mesma direção do veículo que estava à frente dele, mesma direção e sentido, ou seja, no primeiro momento, ele era a fonte e o veículo à frente era o observador, então ele emite uma onda sonora, uma onda, e no segundo momento, essa onda retorna. Então, no segundo momento, o veículo 2 passa a ser a fonte e o veículo 1 torna-se o observador. Então, a chave aqui é saber fazer essa análise e, depois, quais os sinais utilizar na equação do efeito duplo. Lembrar que quando a fonte está se aproximando do observador, o sinal é negativo. Quando o observador se afasta, o sinal é negativo. Quando o observador se aproxima, o sinal é positivo. Quando a fonte se afasta, o sinal é positivo. Então, questão de número aqui, de valores, tudo isso pode ser alterado porque são valores que, quando a questão é criada. Não importa para, de fato, o entendimento físico. E sim, o que importa é saber que, no primeiro momento, eu tenho fonte observador, e no segundo momento, inverte-se o sentido da fonte do observador, e aí só saber fazer análise do movimento relativo entre eles. Quem está se aproximando, quem está se afastando, substituir nas equações e achar o valor. Mas eu coloquei mais questões com esse mesmo raciocínio. Né? Tem uma questão aqui, ó. Um morcego está voando numa caverna, orientando-se através de pulsos ultrassônicos. Certo? A frequência dos sons emitidos pelo morcego é de 39.000 Hz. O morcego se aproxima de uma parede plana da caverna com uma velocidade igual a 0,025 vezes a velocidade do som no ar. Qual é a frequência que o morcego ouve os sons refletidos pela parede da caverna? Ou seja, é a mesma situação na questão anterior. Eu tenho aqui o morcego e tenho a parede. O morcego ele vai começar a emitir ondas aqui. Vai chegar nessa parede com uma frequência. Primeiro momento. Mas no segundo momento, o morcego ele vai começar a receber essas ondas que voltam da parede. Então, no primeiro momento, a parede é o observador e o morcego é a fonte. No segundo momento, o morcego passa a ser o observador e a parede passa a ser a fonte. Certo? Ele quer saber qual é essa frequência que ele vai receber de volta, né?
Então, o que é que a gente tem aqui? Nesse primeiro momento, eu tenho quem? Eu tenho aqui a frequência, essa frequência aparente que chega na parede. Vai ser a frequência, né, real, que é a frequência do morcego, vezes a velocidade do som no ar. Agora, em cima fica o observador está parado. Então, a parede está parada, eu não vou somar nem subtrair nada. Sobre velocidade do som, aqui eu vou somar ou subtrair. Bom, a fonte está se aproximando. Se a fonte se aproxima, então aqui é negativo. Então, velocidade do morcego aqui. No segundo caso, agora quem vai ser a frequência aparente? Vai ser justamente agora. Vamos lá. Frequência aparente. 2. Vai ser quem? Vai ser a frequência real. Essa frequência real é justamente essa frequência aqui, ó. Essa primeira frequência aparente que chegou na parede. Que agora ela vai retornar. É o mesmo princípio da questão anterior. Né? E ela é quem? F, M, vezes velocidade do som, sobre velocidade do som, menos velocidade do morcego, vezes quem? Agora, eu tenho lá aqueles termos. Né? O que acontece aqui? Nesse segundo caso, a parede que é a fonte, ela está parada. Né? E o morcego, ele está se aproximando, ele é o observador. Se o observador se aproxima, o sinal é positivo. Certo? Então, aqui eu vou somar a velocidade do morcego. Então, pessoal, só para a gente fazer aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a frequência aparente que vai chegar para o morcego vai ser quem? Vai ser a frequência que ele lançou, 39.000 Hz, vezes a velocidade do som. Ele não deu, né? Mas aí a gente pode considerar que ela é de 340 metros por segundo. Mais, velocidade do morcego, ele fala que é 0,0025 vezes a velocidade do som no ar. Então, é 0,025 vezes esse valor, 340. Sobre 340 menos 0,025 vezes 340. Quando a gente fizer, pessoal, esses cálculos matemáticos, nós vamos obter 41.000 Hz. Como eu disse mais uma vez na questão anterior, valores numéricos não importam. Claro, importa para encontrar o resultado, que, obviamente, na alternativa. Mas o que interessa mesmo é entender a física aqui por trás. Eu tenho um morcego se aproximando da parede, que num primeiro momento está emitindo ondas. Então, ele é a fonte, a parede funciona como observador, a parede está parada. No segundo momento, essas ondas retornam da parede, então a parede funciona como a fonte e o morcego como observador. Né? E aí basta analisar aqui o movimento relativo entre eles para saber colocar na equação do efeito Doppler. E lembrar, então, que nesse primeiro momento, isso aqui, essa frequência aparente da parede, vai se tornar a frequência real na equação do efeito Doppler no segundo momento, porque é justamente ela que sai daqui, né, que retorna com o eco. E aí, a nova frequência aparente vai chegar ao ouvido do morcego. Vai chegar ao ouvido, não, vai chegar ao morcego, né, que vai captar no seu sistema sonar natural, vai receber ela com 41.000 Hz. Próxima questão. Uma ambulância cuja sirene emite um som com uma frequência de 1.600 Hz passa por um ciclista que está a 2,44 metros por segundo.
Depois de ser ultrapassado, o ciclista escuta uma frequência de 1.590 Hz. E aí, faz todo sentido, né? Se ele foi ultrapassado, significa que a ambulância está se afastando dele agora. Então, está se afastando, eu preciso ter um som mais grave, uma frequência menor. Qual é a velocidade da ambulância? Use a velocidade do som no ar de 343 metros por segundo. Certo? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Ele quer a velocidade da ambulância, que é a minha fonte. Vamos lá, frequência aparente, é frequência real, vezes velocidade do som. O ciclista, ele não está parado, ele estava se movimentando, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, no primeiro momento, eu tenho o ciclista aqui, né? Vou chamar de C, e tem a ambulância depois que passou dele. O ciclista continua se movimentando. Só aconteceu da ambulância nesse momento ter passado por ele. Então, vamos lá. O ciclista é o observador. Então, o que acontece? Quando o observador está se aproximando da fonte, eu vou somar aqui, velocidade do observador, e a fonte que está se afastando, eu também somo. Né? Afastamento, sinal da fonte, frequência reduz. E ele quer saber a velocidade dessa fonte. Então, eu vou ter aqui frequência aparente, 1.590, é igual a frequência real, que é 1.600, vezes 343, mais 2,44, sobre 343, mais VF, que é quem eu quero descobrir. Como eu disse, pessoal, aqui apenas manipulação matemática. Eu vou encontrar para VF um valor de 4,61 metros por segundo. O espaço aqui do slide não dá para manipular essas equações, mas aqui a análise que eu tenho que fazer, como eu disse, efeito duplo, é apenas o movimento relativo. A ambulância passou pelo ciclista, né? Eu vou ter uma frequência menor. Eu tenho um afastamento, ela é a fonte. Eu tenho um afastamento da fonte. Quando eu tenho um afastamento da fonte, o sinal, o denominador, fica positivo. Por quê? Porque quando eu tenho um sinal positivo, eu tenho um número maior no denominador, significa que esse valor vai ficar menor. Que é justamente isso que acontece. E o movimento relativo do observador aqui, que é o ciclista, ele é de aproximação. Então, eu tenho que somar. Lembrar, aproximação do observador, soma. Afastamento da fonte, soma. Né? Então, a análise do efeito duplo é essa. Nosso gabarito, letra B. Professor, mais... Oi, pode perguntar. A primeira resolução que você fez do exercício anterior aí, ele estava só se aproximando. Você já fez a equação também considerando também o distanciamento, que ele se aproxima no primeiro momento e depois se afasta no segundo momento, não é isso? Você está falando do morcego? Não, anterior agora aí da bicicleta. Ah, esse aqui da bicicleta? Não, mas assim, a análise é feita só a partir do momento em que ela ultrapassa a bicicleta. Entendeu? Porque, veja, vamos ler a questão. A ambulância cuja sirene emite um som com a frequência de 1.600 Hz. Né? Passa por um ciclista, ou seja, ela estava antes, passou pelo ciclista. A partir do momento que passa pelo ciclista, né, que está a 2,44, depois de ser ultrapassado, ele escuta uma frequência de 1.590. Então, a análise é feita só a partir do momento que ele é ultrapassado. Tá, uma interpretação, entendi. Isso, porque ele está querendo saber justamente a velocidade a que velocidade estava essa ambulância quando ela ultrapassou o ciclista. Entendeu? Não, tranquilo, entendi. Se tivesse falado assim, inicialmente, a ambulância estava se aproximando, porque se ela estivesse se aproximando, essa frequência aparente tem que ser maior do que 1.600 para o ciclista. Entendeu? Porque ele fala, o ciclista escuta uma frequência de 1.590.
que é menor que a frequência que ela estava emitindo. Então, se é menor, significa que ela está se afastando dele, ela já passou dele. Beleza? Ok, tranquilo. Tranquilo? Então, mas como eu disse, essas questões aqui, basicamente, a análise é essa. Qual o movimento relativo? Quem está se afastando, quem está se aproximando. E aí, obviamente, eu trouxe aquelas duas, tem mais uma aqui, de análise dessa questão de eco. Porque no primeiro momento eu tenho um emissor e um receptor. E depois, quando a onda bate voltando, quem era o receptor virou emissor. Aí é só fazer a análise se eles estiverem se movimentando em sentidos opostos, você vai ter que analisar lá a questão do sinal. Né? A gente vai ver aqui na outra questão como é que fica. Essa aqui, ó. Um detector de movimento estacionário, ou seja, detector de movimento estacionário. O que é estacionário? Quer dizer que ele está parado. Beleza? Então, esse aqui já ajuda muito a questão, porque se o observador ou a fonte está parada, a gente já tem que mudar aqueles termos ali a zero. Tá tranquilo. Envia ondas sonoras de 0,150 MHz em direção a um caminhão que se aproxima. Ó. O caminhão é o quê? Se aproxima com velocidade de 45 metros por segundo. O detector de movimento estacionário envia ondas sonoras. Se ele está enviando ondas sonoras, o detector é a fonte. Então, eu tenho aqui um detector, né? E eu tenho aqui o caminhão. O caminhão se aproxima do detector. E esse aqui ele está parado. Se ele está parado, né? Velocidade da fonte, 0. Certo? E aqui a velocidade do caminhão é quem? Velocidade do observador. 45 metros por segundo. Ele está emitindo aqui uma frequência de 0,15 MHz, né? 0,150 MHz. Tá? Então, ele está emitindo aqui ondas, né? E aí ele quer saber o quê? Qual a frequência das ondas refletidas de volta para o detector? Então, vamos lá. São duas análises de novo, novamente, aqui. Porque, num primeiro momento, o detector é o quê? Ele é a fonte. Certo? Ele está enviando essas ondas para o caminhão. E o caminhão está se aproximando. Então, o caminhão vai receber o quê? No primeiro momento. Ele vai ter uma frequência que ele vai receber, a frequência aparente. Só que aí ele vai emitir de volta. É aquele mesmo caso do morcego. A diferença é que ali o morcego era quem estava se movimentando e a parede parada. Aqui é o contrário. Aqui o detector está enviando, inicialmente, o detector está parado, está enviando, e o caminhão está se movimentando. E no segundo momento, o caminhão vai virar a fonte, o detector vai virar o observador. Beleza? Então, ó, no primeiro momento, eu tenho quem? Que é a frequência aparente, eu vou chamar de F', é igual a 0,15. Vou deixar em megahertz, porque as respostas, as alternativas estão em megahertz, então não precisa preocupar com isso. Vezes a velocidade do som, certo? Que, como ele não deu, a gente vai adotar 340 metros por segundo. Velocidade do som. Aí aqui, em cima, é o termo do observador. O observador está o quê? Está se aproximando da fonte. Então, soma o quê? Velocidade do observador, do caminhão. Sobre. A fonte está parada. Então, embaixo, eu só tenho o quê? Velocidade do som. Agora, lembrando, essa frequência aparente, né, que é do caminhão, que é a que o caminhão vai receber, num segundo momento, que essa onda vai retornar. Agora para o detector. Né? Ela vai bater, vai retornar para o detector. O detector agora vai virar o observador. E o caminhão vai virar a fonte. Certo? Então, essa frequência agora, essa onda que volta com uma frequência para esse detector, é justamente essa frequência aparente inicial aqui que chegou no caminhão. Né? Ela só retorna. E aí ele quer saber justamente o quê? Qual é a frequência da onda refletida de volta para o detector.
Então, é a frequência aparente que vai chegar para o detector. Vai ser quem? Vou chamar de F2'. Vai ser igual a quem? Vai ser isso aqui, né? F', vezes velocidade do som. O observador agora está o quê? Tá parado. Então, se ele está parado, não tem termo em cima. Sobre velocidade do som, mais ou menos. A fonte está se aproximando. Se a fonte está se aproximando, o termo aqui é negativo. Né? Então, aqui eu vou ter o quê? Quem é F'? Vamos lá. É 0,15 vezes VS mais V0 sobre VS. E vai multiplicar quem? VS sobre VS menos VF. Né? Esse termo aqui é isso aqui tudo. Lembrando. Por quê? Porque essa frequência aparente agora se torna a frequência real aqui, ó. Que é justamente a frequência que aparentemente chegou no caminhão e agora retornou para o detector. Né? Esse termo VS aqui eu posso cancelar com esse. Então, meu F' aqui vai ficar quem? 0,15 vezes velocidade do som mais velocidade do caminhão aqui, que era 45, sobre velocidade do som, menos a velocidade da fonte aqui, que é 45. Certo? Quando a gente substituir esses termos, né, botar a velocidade do som ali igual a 340, 45 aqui sobre 340, a gente vai obter um valor de 0,195 MHz. Mas, como eu já falo, reiterando, o valor numérico é o que menos importa aqui. O que importa é a análise feita. Primeiro momento, eu tinha o quê? Um detector estacionário, estacionário, quando falar esse termo, ele está parado. Ele enviava ondas dessa frequência em direção a um caminhão que estava se aproximando. Então, no primeiro momento, detector, fonte, caminhão, observador. Fonte parada, observador se aproximando, eu vou ter uma frequência aparente maior. Então, o termo aqui de cima soma, e embaixo, se a fonte está parada, não tem termo. Na equação do efeito Doppler. No segundo momento, essa onda vai bater e vai retornar para o detector. Certo? Só que ela vai retornar com uma frequência, com outra frequência, que é quem? Que é justamente essa frequência aparente do primeiro caso. Essa é a frequência real. E ela vai chegar aqui com outra frequência no detector, que agora é observador. Né? E o caminhão passa a ser a fonte. Então, a análise é essa. O observador, no segundo caso, não tem termo na equação do efeito Doppler, mas a fonte tem. E aí, faz a manipulação dos termos. Eu aconselho primeiro a fazer a manipulação algébrica para só depois, como eu coloquei aqui, fazer a substituição dos termos numéricos. Porque fica mais fácil de trabalhar do que trabalhar com número, porque aí a gente vai querer ficar fazendo conta primeiro, e aí pode se perder. Você faz a manipulação algébrica aqui, você, ó, cancelei esses termos, né, não coloquei aqui valor de velocidade do som, e no final dá para fazer isso aqui, fica mais tranquilo. Né? O nosso gabarito aqui é a letra E. Por fim, a última questão aqui, ó, uma questão que envolve conhecimento de ultrassom. Como eu falei, a ultrassonografia é um aparelho que trabalha com efeito Doppler. Ele trabalha justamente com essa variação de frequências, de velocidade. Então, por essa diferença, a conversão do sinal sonoro é convertido no sinal elétrico, que é convertido naquela imagem. A gente tem ultrassonografia para grávida, para testes de ultrassonografia abdominal, para ver fígado, bile, enfim, foi um avanço na medicina. Essa questão trata justamente de um contexto de ultrassom. Ele fala assim: imagens por ultrassom podem ser obtidas a partir da comparação entre o pulso de um sinal emitido e o pulso proveniente da reflexão em uma superfície do objeto que se quer analisar. Em um teste de controle de qualidade, para conferir a espessura de uma placa de plástico, são usados pulsos de ondas com frequências de 1,5 MHz.
Os gráficos 1 e 2, temos gráficos que representam, respectivamente, as intensidades em função dos pulsos emitidos e dos captados no receptor, em certa placa. Né? Então, ele quer aqui, na letra A, determine o intervalo de tempo, ΔT, em microsegundos entre o pulso emitido e o pulso captado. Letra B, a espessura da placa, eu tenho aqui, ó, essa placa de plástico, que é justamente onde está sendo colocado o transdutor aqui, ultrassom, que vai emitir aqui ondas. Ele quer saber essa espessura. E na letra C, ele quer o comprimento da onda, né, dessa onda de ultrassom que é utilizada. E aí ele manda utilizar essa notação aqui, ó. 1 microsegundo equivale a 10 elevado a menos 6 segundos. E 1 megahertz é elevado a 10 elevado a 6 hertz, né? A velocidade do ultrassom no plástico, 1.200 metros por segundo. Veja, bem mais rápido do que no ar, porque o plástico é o quê? É um meio sólido. Então, a gente viu lá no início da aula que eu falei que as ondas sonoras elas se propagam com a velocidade maior. A velocidade ela é dependente do meio. E quanto mais elástico, ou seja, mais moléculas, a aglomeração de moléculas e de átomos, eu vou ter uma velocidade maior de propagação das ondas sonoras. E aí, cada pulso é composto por inúmeros ciclos. Ele só fala que os graus representam a intensidade em escala arbitrária, mas ele dá aqui o valor do grafo. Então, vamos para, primeiro, fazer a letra A. O que é que ele quer aqui? Então, o que é que eu tenho na letra A? Ele quer um intervalo de tempo. Vamos analisar o gráfico. O gráfico 1 é o que é emitido. O gráfico 2 é o que é recebido. Se a gente analisar nesse gráfico 1, o primeiro pulso, ele está aqui, ó, entre o 0 e o 40. Veja que ele está... Cada tracinho desse aqui é como se fosse de 20 em 20, ó. Então, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. O primeiro pulso aqui, que é o da emissão, está nesse primeiro tracinho. Então, o primeiro pulso, né? Ou seja, o delta T1, na verdade, então aqui, T1 está no 20 microsegundos. O T2, ele está bem aqui, ó, entre o 40 e o 80, né, do gráfico 2. Ele está no 60. Ele quer saber o intervalo de tempo entre o pulso que é emitido e o pulso que é captado. Então, eu vou ter o quê? Delta T é T2 menos T1. Delta T é igual a 60 menos 20. Isso aqui é igual a 40 microsegundos. Se a gente for transformar isso, né, para segundo, é só fazer que o delta T, ele disse, ó, que 1 microsegundo equivale a 10 a menos 6. Então, delta T é quem? 40 vezes 10 a menos 6 segundos. Rápido, né? Por isso que coloca e a imagem já sai, né? Rapidez, né? Com que a onda se propaga 1.200 metros por segundo, né? Ele quer agora a espessura da placa. Bom, a onda, ela tem que fazer o quê? Ela vai e volta, né? O pulso é emitido e é captado. Então, ele vai percorrer essa distância na ida e essa distância na volta. Em quê? Nesse intervalo de tempo. Com essa velocidade. Ou seja, ela vai percorrer 2 vezes a distância, 2 vezes esse D, né? Então, 2D vai ser igual a velocidade, né, do som vezes o intervalo de tempo. Então, 2D vai ser igual a quem? Velocidade do som, 1.200, vezes o intervalo de tempo. 40 vezes 10 a menos 6, né? Porque eu tenho que trabalhar com segundo. A velocidade está em metro por segundo, então aqui eu tenho que transformar em segundo. Não, D vai ser igual a quem? Se eu dividir 1.200 por 2, aqui eu vou ter o quê? 600 vezes 4 vezes 10 a menos 6. Agora sim. D vai ser igual a... Isso aqui vai dar 6 vezes 4 dá 24. 1, 2, 3 vezes 10 a menos 6 metros. Se eu transformar isso aqui, tirar da notação científica,
posso dizer que a espessura aqui é 24, acho que é 24 milímetros. Eu vou passar a casa, 3 casas aqui para cá em metro, né? Vou ter 24 milímetros. 6 casas, melhor dizendo. E por fim, ele quer o comprimento de onda em milímetros. Ele pediu em milímetros, né? Que ultrapassa as ondas de ultrassom utilizadas. Então, o que é que a gente tem aqui? A equação fundamental, eu tenho que V é comprimento de onda vezes a frequência, certo? Então, o meu comprimento de onda vai ser a velocidade da onda sobre a frequência. E a velocidade da onda, 1.200 sobre, quanto é a frequência? A frequência é 0, aliás, é 1,5 MHz. 1,5 MHz, ó, 1 MHz é 10 a 6 Hz, então é 1,5 vezes 10 a 6. Certo? Então, se eu dividir esse valor aqui, eu vou ter o quê? Se for jogar esse expoente para cima, eu vou ter... Vamos lá. Está travado aqui. 1.200 dividido por 1,5 vezes 10 a menos 6. Bora. 1.200 por 1,5 dá 800 vezes 10 a menos 6 metros. Mas ele quer em milímetros. Vou transformar isso para milímetro, eu vou obter que o lambda é igual a 0,8 milímetros. É só passar as casas, né? Isso aqui vai ficar 0,008. 1, 2, 3, aliás, 0,008 metros. Transformar isso aqui em milímetros dá 0,8 milímetros. Então, veja, qual o conhecimento aqui da questão de ultrassom? Lembrar lá que eu falei, que o ultrassom, justamente, ele mede. O aparelho emite onda com alta frequência, né, que é ultrassom, e aí, pela diferença, né, pela reflexão, pelo eco, diferentes partes, ela vai rebater, e esse intervalo de tempo vai permitir justamente ele saber, por exemplo, o fluxo sanguíneo, se a velocidade do sangue está correndo direitinho nas veias, porque o sangue ele tem ele percorre, circula nas veias e nas artérias com uma determinada velocidade. Então, ele vai analisar justamente isso, porque eu tenho um movimento relativo, pela análise lá do efeito Doppler. Esse sinal vai ser enviado de volta, né, pela questão do eco, pela questão do retorno, da reflexão da onda sonora, e aí vai ser convertido esse pulso sonoro no pulso elétrico, que vai ser jogado no televisor. Então, a questão de conhecimento do ultrassom é isso. Mas, basicamente, a aula hoje era entender essa questão do efeito Doppler. Que, lembrando, não é uma mudança real na frequência, é uma mudança aparente. Justamente por quê? Porque eu tenho um movimento relativo entre a fonte e o observador, que nós não podemos sair dessa aula sem saber fazer essa análise. Aproximação da fonte do observador, eu vou colocar o sinal negativo no denominador, né? Afastamento da fonte, eu vou colocar o sinal positivo no denominador. Por quê? Porque no denominador, quanto maior o número, menor o resultado da frequência, né? Para o número aumentar, significa que a fonte está se afastando. Então, é só essa questão de conversão de sinais. E com o observador, o oposto. O observador se aproxima, eu somo, porque se ele está se aproximando, ele está recebendo mais frequência de onda, vai receber uma frequência maior, um som mais agudo. Lembrar também na questão de volume e altura. A altura, na ondulatória, na questão do som, diz respeito justamente a essa questão da percepção de um som grave e um som agudo. O volume está relacionado com a questão da amplitude. Então, era isso. Eu espero que eu tenha conseguido, né, sanar as dúvidas sobre o efeito Doppler.
muitas questões contextualizadas, principalmente aqui essas questões que envolvem mudança de receptor para emissor. E aí aqui a gente tem os planos de mentoria e monitoria da científica, quem não é ainda. E, bom, era isso. Queria agradecer o citação do Fábio. Se tiver ficado alguma dúvida, Fábio, pode perguntar. Não, professor, deu para esclarecer bem, foi uma revisão muito boa aí. Foi boa, né? Eu tinha visto há algum tempo já. E Oi? é bom, né? Sempre fica paira sempre uma dúvida lá, outra cá, né? Então a gente consegue, numa revisão, vem tudo à mente de novo, é interessante. Aqui eu dei às vezes uma erradazinha, porque assim, o slide não tem um espaço suficiente, a gente fazendo no caderno é diferente. Você faz aqui, aí às vezes se perde. Mas o importante é ter entendido essa questão, principalmente do movimento relativo do emissor e do observador. É basicamente isso. Sim, o resto, essencial mesmo. Pode falar. Essencial mesmo, é verdade. Essa é a complicação maior, porque os cálculos é matemática normal, vai que vai, né? Porque, como eu falei, a questão lá de 900 Hz, 1.200 Hz, ela tradução, isso não influencia, porque cada questão ele pode botar um valor. Por isso que eu até indico. Primeiro, faça a questão algébrica. Faça de forma algébrica, só com os termos VS, VO, porque depois, às vezes, então, você cancela. Não fica fazendo cálculo matemático, não se confunde. Num concurso é importante para que você não perca tempo, até uma estratégia para você não perder tempo, né? Porque se você for calcular, às vezes tem que dividir número com vírgula, e sempre tem um jeito mais rápido de fazer. Né? O jeito mais rápido é justamente esse, eliminar e fazer análise do movimento. Né? Exatamente. Se ambos estiverem se movimentando na mesma direção e sentido, com a mesma velocidade, também não tem movimento. Lembrar que o efeito duplo só acontece pela percepção de mudança de movimento. É basicamente isso. Né? E o ultrassom, como forma de exame, ele é uma consequência dessa descoberta do efeito duplo. Mas, via de regra, as questões que caem em concurso são como essas que eu fiz. A questão mais elaborada, ela vai colocar duas situações. A questão, aquela lá do morcego, a do caminhão, que, primeiramente, eu tenho uma fonte, um observador, e depois eu tenho essa inversão de eco. Mas é basicamente isso. Né? Saber a questão manipular o sinal em cima e embaixo do denominador e numerador. Legal, professor. Bacana. Era isso. Peço desculpa por qualquer coisa, né? Às vezes aqui a gente dá uma enganchada, que já está tarde da noite, mas é isso. E eu desejo bons estudos aí para você. Valeu, professor. Um abraço aí. Até mais.